E aí, pessoal, saiu a relação do Grêmio, tem ideia de time? Tá tudo definido por aqui, com novidades. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Portanto, entre no link, leia um pouco ali, entenda um pouco mais dessa atividade. O Grêmio divulgou há pouco a relação de jogadores que vão enfrentar o Santos no jogo desta quinta-feira à noite, na Arena, o jogo que obrigatoriamente o Grêmio precisa fazer vitória. E eu vou passar para vocês os nomes totais, depois a gente vai fazer uma linha, uma avaliação do que o Grêmio apresenta e como o Grêmio apresenta e as novidades. E aí a gente pode até discutir intervenção, enfim, uma série de situações. Os goleiros, Adriel e Gabriel Chapecó. Já se especulava que Chapecó seria o goleiro titular no jogo contra a equipe do Santos. Não se imaginava que Paulo Vitor sequer fosse relacionado, e ele não foi. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que o Paulo Vitor foi preservado e acho que fez bem o Grêmio, a direção, o técnico Thiago Nunes, porque não se pode botar sempre acima da vontade do torcedor e desprezar o sentimento do torcedor. Portanto, Adriel e Gabriel Chapecó, os goleiros. Chapecó será o goleiro titular, como a gente já havia informado. Nas laterais, outra novidade. Rafinha, Wanderson, que são incontestáveis, Diogo Barbosa e Guilherme Guedes. Cortez ficando fora. Lembrando, Cortez não fica fora por questões físicas. É uma escolha técnica do treinador. Então, temos Diogo Barbosa e já começamos a ver Guilherme Guedes subindo na hierarquia e aparentemente deve fazer parte do grupo aí nos próximos jogos e talvez já também com opção como titular. Na zaga, Jeromel, Kahneman e Paulo Miranda. Os titulares, Jeromel e Kahneman, mas Paulo Miranda é um jogador que tem circulado ali. Eu tenho e vou buscar mais informações para tentar entender o que houve com o Juan. Porque o Juan teve um sintoma de gripe, não se sabe exatamente o que houve, só que ele deixou de ser relacionado, ele que foi titular, quando o Kahneman não jogava Juan. Parece ter perdido espaço aqui, vamos tentar buscar aí mais informações e entender um pouco mais sobre isso. Volantes, Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Matheus Henrique, Thiago Santos e Vitor Bobsin. Ou seja, Fernando Henrique de volta à relação dos jogos. Ele não aparecia, a gente criticou o fato dele ter jogado na transição, mas está aqui Fernando Henrique, assim como Vitor Bobsin, que será titular na relação. Meias, Jean-Pierre e Jonathan Robert. Ambos jogadores, Jean-Pierre perdendo um pouco espaço, Jonathan Robert mais uma vez fazendo parte do grupo e a gente sabe da sua importância. Os atacantes são Diego Souza, Douglas Costa, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. O Grêmio mais uma vez fazendo a opção por colocar Luiz Fernando e ficando de fora Léo Chu, fora da lista. Muitos especulavam a possibilidade de Léo Chu participar do time como titular, ele que treinou, segundo algumas informações trazidas pelo Matheus Dávila na Rádio Bandeirantes, treinou como titular pelo lado direito, ele sequer lista está. Então, a informação que se tem também é uma opção técnica, e aí a gente vai, a partir daí, tentar compreender e vamos montar o time a partir de agora. O que a gente pode ponderar? Se for Luiz Fernando, o Grêmio repete o ataque. Mas, além de Luiz Fernando, pode ir o Léo Pereira, pode ir Douglas Costa de cara. Essas são as possibilidades. Vamos montar o time. Informação, Gabriel Chapecó, Rafinha, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa. Guilherme Guedes esperando o banco de reservas. De volante, tripé de volantes. O Grêmio tem Thiago Santos por dentro, jogando Matheus Henrique pela direita e Vitor Bobsin pela esquerda. O Grêmio
reforça um pouco a marcação e aí pensa no ataque. Luiz Fernando, Douglas Costa ou Léo Pereira? Se repetir Luiz Fernando, a gente sabe da dificuldade do Luiz Fernando, mesmo assim é um jogador que internamente transita muito bem, todo mundo gosta muito dele, acha que ele trabalha muito bem lá e tem essa situação. Outro jogador que pode ser também questionado para entrar pelo lado direito é Jonathan Robert. Eu não fico por aí. O Jonathan Robert foi testado por dentro, ele é uma opção no jogo se as coisas não funcionarem, tirando um volante, colocando o Jonathan Robert por dentro, e ele pode ser uma solução, então eu não vejo ele saindo pelo lado direito. Quem seria o outro? O Douglas Costa desde o início. Um jogador que a gente sabe que vai ser titular, que falta um pouco de tempo, e aí muito bem referiu também o Matheus Dávila na Band, dizendo o seguinte, mas o treinador disse que ele não vai jogar mais do que 20, 25 minutos. Por aí a gente tiraria ele de cara do jogo. Mas o treinador também disse que o Paulo Vitor seria o goleiro. E acabou tirando, inclusive, do grupo. Então, isso pode ser uma novidade. Além deles, Léo Pereira. O melhor momento do Grêmio nesta temporada, ou na temporada Thiago Nunes, tinha Léo Pereira aberto pela direita e tinha o tripé de volantes. Vocês vão lembrar, foi o melhor momento do Grêmio. O Grêmio ali enfileirou vitórias, classificou com certa tranquilidade na Sul-Americana e a partir daí as coisas mudaram. O Léo Pereira perdendo espaço, passou a ser o último da fila. Neste momento, em razão até de ter saído o Léo Chu, das informações que se tinha do Léo Chu jogando ali, a gente tem que compreender que pode ser sim uma novidade. Um Grêmio mais robusto no meio-campo, um Grêmio mais firme, com jogadores que vão naturalmente marcar mais, mas com os lados do campo, principalmente com o Diogo Barbosa, saindo para poder dar uma opção ali pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Rafinha não vai tanto, então não me surpreenderia da gente ter um jogador por ali. Tem gente já falando, e aí a gente recebe informações de todos os lados, que o jogador vai ser o Douglas Costa. Eu ainda sou um pouco reticente com isso, por causa exatamente da palavra do treinador do Grêmio. Mas não me surpreenderia e acho apenas que o Grêmio tem que ter opções para o segundo tempo. Douglas Costa pode ser uma opção e também o Jonathan Robert se as coisas não caminharem. O jogo é duro. O Santos fez um grande jogo contra o São Paulo, venceu o São Paulo, o Marinho voltou em grande estilo e o jogo é muito duro. Mas o Grêmio não pode mais adiar a estreia no Brasileiro. Foram 3 jogos, 3 derrotas contra adversários menores e o Grêmio tem que começar a fazer vitória em casa. É o que a gente espera para esse jogo. É a hora de torcer e torcer muito, porque o Grêmio precisa largar no Brasileiro, não dá para ficar olhando como está olhando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.